Ok, acho que vamos iniciar então, né? Agora, de modo mais oficial, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas a esta atividade, que é o Seminário sobre os Escritos. Nesse seminário, a gente discute um dos textos do Lacan que está nos Escritos. Nesta noite, vamos discutir o texto Diretrizes para um Congresso sobre Sexualidade Feminina. Não sei se tem alguém participando da primeira vez aqui dessa atividade, mas a gente inicia com um comentário que faço da minha leitura do texto, e depois um colega da Maiêutica faz também algum comentário, alguma questão, alguma pergunta para iniciar o debate. Na noite de hoje, convidamos então o nosso colega Kim Aguiar, que já agradeço aí a sua disponibilidade de ter lido o texto e estar conosco aqui nesse lugar. O Kim, que é adjunto aqui na Maiêutica, né? Agradecemos a Maiêutica também por esse espaço, né? E a todos que estão envolvidos nessa atividade, né? Que tem o grupo de estudos dos escritos, a Estela, que transcreve esses seminários, né? Reginaldo, que auxilia na postagem no canal. Então agradecemos a todos. Bom, e assim vamos funcionar. Então eu vou fazer um breve comentário e depois eu passo para o Kim para fazer as considerações e por fim abrimos o microfone para quem quiser se manifestar, certo? Bom, então vamos lá, vamos iniciando. Esse texto, então, Diretrizes para um Congresso sobre Sexualidade Feminina, como o próprio nome diz, é um texto que tenta lançar algumas diretrizes, né, para um congresso que iria acontecer ainda sobre sexualidade feminina, né? Esse congresso aconteceu entre 5 e 9 de setembro de 1960, com o nome de Colóquio Internacional de Psicanálise. Isso já é uma primeira coisa que nos chama a atenção, né? Porque a ideia era um congresso sobre sexualidade feminina, né? A questão da sexualidade feminina não aparece, ao menos no título do congresso. Ficou como Colóquio Internacional de Psicanálise, né? Ocorrido, então, em setembro de 1960, na Universidade Municipal de Amsterdã, né? E esse texto do Lacan aqui foi publicado também no último número da revista La Psicanálise. Exatamente esse texto foi escrito 2 anos antes do Congresso, né? Então, o Congresso foi em 60, esse texto é de 1958, né? Bom, e aqui Lacan inicia dizendo, então, que a psicanálise nos últimos 60 anos teve suas bases na repressão paterna e no complexo de castração. E esse complexo, por ter as suas bases distorcidas, não foi melhor elucidado, né? Quer dizer, o próprio complexo de castração não foi aí né, melhor elucidado. Há uma série de fantasias, diz Lacan, que o corpo materno serve de campo imaginário, e isso diz da sexualidade da mulher, né? Ou seja, essas fantasias do corpo materno, né? Enfim, todo esse imaginário em torno das fantasias do corpo materno diz e muito, né, da sexualidade da mulher. Lacan divide esse texto em seções, né? Então ele começa uma primeira seção intitulada Introdução Histórica, em que está basicamente isso que eu comento agora. Depois, numa segunda sessão, ele intitula Definição do Tema. E aí ele diz, então, que a sexualidade feminina, no que diz respeito ao coito genital, ocupa um lugar menos local. E se pergunta quais são as vias da libido na mulher. Aqui a gente já vê uma coisa que Lacan vai desenvolver mais tarde, que é a questão de que o gozo feminino não está localizado, né?
embora que aqui ele não fale especificamente de gozo, né? Mas ele está falando de uma sexualidade feminina que não tem um local definido, né? Isso popularmente a gente conhece com outros nomes, né? Aquele famoso ponto G da mulher e tal, né? Que nunca se diz, nunca se sabe onde é e tampouco se sabe se existe um ponto, né? Então, quer dizer, aqui a questão que Lacan vai desenvolver mais tarde é justamente de como essa sexualidade e esse gozo feminino não estão localizados, tem uma certa dispersão. Por isso ele se pergunta as vias, né, da libido na mulher. Numa terceira sessão, as sessões são curtas e numerosas num texto não muito longo, né? A terceira sessão, intitulada Levantamento dos Fatos. Aí ele enca 3 letras. A. Os fenômenos atestados pelas mulheres sobre as vias e o ato do coito, ou seja, a experiência própria das mulheres. B. A subordinação desses fenômenos ao desejo, cujo amor é um efeito na economia psíquica, ou seja, onde está a questão do desejo, né, na sexualidade feminina, e cujo amor é uma das vias dessa economia psíquica, né? E C, as implicações nunca revogadas de uma bissexualidade psíquica inicialmente relacionada por duplicações anatômicas ou por identificações personológicas. Então, quer dizer, ele está fazendo referência às implicações nunca revogadas da bissexualidade psíquica, que teria um aporte na duplicação anatômica. Aqui me parece que a duplicação anatômica que ele se refere justamente à vagina e o clitóris, né, como sendo, enfim, essa duplicação anatômica, né, e que colocaria em cena a questão da bissexualidade psíquica, né, que ele diz está relacionada ou a essa duplicação anatômica ou identificações personológicas, né, quer dizer, identificações em função da própria personalidade, enfim, né? Na seção 4, ele chama de fulgor das ausências. Ele diz, então, que destacam-se algumas ausências. As novas aquisições da fisiologia, por exemplo, a questão da genética, dos hormônios, aqui ele faz um extenso parágrafo, dando uma série de exemplos de como que nesse congresso sobre sexualidade feminina também teria que estar presente aí algumas coisas que estão ausentes, né, do debate, na época ao menos, que seria as aquisições da fisiologia, né, as aquisições da genética, dos hormônios, enfim, e também, digamos, colocar isso em discussão, né. Isso que, ao meu ver, o psicanalista pode não trabalhar com genética e hormônios, enfim, com essa parte biológica, mas também não pode negar isso, né? Não podemos cair em posições negacionistas que negam os efeitos desses hormônios, né? Ainda que possam ser efeitos circunscritos, não explicativos de toda a complexidade de uma sexualidade feminina, mas o psicanalista também não pode desconsiderá-los, né? A distância é guardada aqui entre o real, na divisão entre o psíquico e o somático, justamente, ou seja, nessa divisão entre aquilo que é do psíquico e aquilo que é do somático, aquilo que é do mental e aquilo que é do corpo, né? Então, quer dizer, não refutar isso, né? A questão central do falo se faz importante. Lacan, então, marca a questão da importância em ler esse falo e a questão fálica sobre um viés real, simbólico e imaginário. Então, quer dizer, aqui a gente já vê também Lacan pensando o falo não como sinônimo de pênis, evidente, mas pensando a inscrição imaginária de um falo, que aí sim poderia ser o pênis,
a inscrição simbólica desse falo e a inscrição real do falo, né? Então, quer dizer, essa questão do falo também estaria aí nessa seção intitulada Fulgor das Ausências, né? Quer dizer, como uma questão da ausência e da importância de se retomar o debate da questão fálica sobre uma função fálica, né? Ou seja, vai se desenhando aqui uma função fálica, né? Ou seja, não se trata de de tomar o falo como ele em si, o elemento fálico, mas sim a função fálica, né? A função fálica que justamente organiza aí a sexualidade, né? A função fálica que organiza a questão do masculino e do feminino, né? Bom, seguimos aqui, ok? Na seção 5 do texto, estamos lá na página 736 da edição da Jorge Zar. A seção 5 intitula-se A Obscuridade quanto ao órgão vaginal. O gozo feminino fica sendo algo não desvendado. A oposição entre gozo clitoridiano e satisfação vaginal viu a teoria reforçar a sua tese, causando incômodo em alguns sujeitos. E o antagonismo entre eles não foi elucidado. Então, quer dizer, aqui Lacan coloca um certo antagonismo aí, ou uma certa oposição entre o gozo do clitóris e a satisfação vaginal, dizendo que, bom, isso incomodou alguns, né, mas que esse antagonismo não foi elucidado, né? E isso que ele diz de um gozo feminino não desvendado, ou seja, de um certo mistério ou de um certo véu em relação ao gozo feminino, né? A seção ele está chamando ali de uma obscuridade quanto ao órgão vaginal, mas parece que essa obscuridade ou essa não total clareza, essa questão não desvendada, não está só no órgão vaginal ou estritamente na vagina, mas sim em toda a sexualidade feminina, né? Então, a gente sabe que depois, mais tarde, Lacan vai desenvolver amplamente essa questão do gozo feminino, de uma sexualidade feminina. E aqui é interessante que ele está pensando as diretrizes de um congresso que discuta isso. Então, quer dizer, um congresso que discuta isso tem que tocar nesses pontos, né? É claro que aqui a gente vê, né, toda essa questão do não desvendado, não que Lacan depois, mais tarde, vai desvendar isso, mas ele vai justamente trabalhar sobre isso para mostrar como esse gozo feminino, por exemplo, é fora da linguagem, como não se pode nomear esse gozo feminino. Então, o desvendado não é, o não desvendado, melhor dizendo, não é algo para ser desvendado, mas sim concebê-lo dentro dessa ordem, por exemplo, daquilo que não é nomeável, né? Desse gozo feminino como sendo um gozo fora da linguagem, um gozo que não se dá pelo significante. Então, não é para ser desvendado, mas fazer desse mistério justamente a sua forma de existir, a forma do gozo feminino existir, né? Na página 737, ele vai dizer a natureza do orgasmo vaginal guarda inviolada as suas trevas, né? Então, quer dizer, esse orgasmo vaginal guarda inviolada as suas trevas, né? A sensibilidade do colo e aqui ele usa uma expressão latina, né? Noli tangere, não sei se pronunciam bem, né? Mas é inclusive a mesma expressão que Cristo usou quando na sua ressurreição, né? Se não me engano, Madalena, acho que foi, ao encontrar Cristo já na ressurreição, ele diz: Noli me tangere, né? Não me toque.
né? Porque justamente ele teria que ascender aos céus e ela não poderia tocá-lo, né? Então, Lacan usa aqui essa expressão noli tangere, que é não toque, né? Ou noli me tangere, não me toque, né? E ele diz então que a sensibilidade do colo e esse não me toque, noli tangere, na parede posterior da vagina revelam-se contingentes. As representações do sexo na psicanálise não parecem ter dado o melhor de si para a retirada desse lacre. Ou seja, essa questão da sexualidade feminina permanece obscura, esse não me toque, né? E as representantes do sexo feminino atuantes na psicanálise não parecem ter dado o melhor de si para a retirada desse lacre, ou seja, para desvendar esse mistério. Isso é uma coisa interessante, porque lá no seminário 23, né, desculpe, no seminário 20, que é de 1973, é aí que eu troquei, né, o seminário 20, que é de 72, 73, Lacan vai justamente nessa direcionar as psicanalistas mulheres, dizendo: vocês poderiam nos dizer algo sobre a sexualidade feminina, mas vocês não dizem uma palavra, né? Ou seja, ele provoca as psicanalistas mulheres, né? Para dizer algo sobre essa sexualidade, mas elas não dizem nada. Aliás, me parece que esse texto aqui, que é de 58, né? Ele traz algumas provocações, ele levanta alguns pontos, né? Inclusive até ele não disserta muito sobre os pontos, ele toma diretrizes mesmo, como se fosse, né, pontos a serem trabalhados nesse congresso, né? Mas não sei exatamente se foi trabalhado todos esses pontos nesse congresso, esse congresso que reprime ou tira do título a sexualidade feminina. Não sei se foi trabalhado nesse congresso, mas o fato é que a gente vê posteriormente alguns desses pontos trabalhados na obra de Lacan, né? E o seminário 20 é um desses momentos, né? Porque aqui ele chama a atenção que as mulheres, as psicanalistas mulheres não esclareceram isso. Lá no seminário 20, ele provoca isso, né? Mesmo a posição de Lu André Salomé, né? Que Lu André Salomé, ela foi uma filósofa, psicanalista, muito próxima do Rilke, do Nietzsche, né? Depois se aproximou de Freud também, enfim, e exerceu a psicanálise, né? Então, quer dizer, nem mesmo ela, que também era considerada uma mulher mais, digamos assim, aberta às questões da sexualidade da época, né? Enfim, por seu próprio estilo de vida também, enfim, com amantes, com, enfim, o que hoje em dia se chamaria de um relacionamento aberto, talvez, né? A Lu vivia essa coisa no seu próprio casamento. Então, mesmo ela, diz Lacan, que escreveu um livro sobre o anal e o sexual, esse é o título, né? Em que nesse livro ela fala do erotismo anal, e fala desse erotismo anal com uma certa ligação do eu com o mundo, né? O anal como uma conexão com o mundo, né? E mesmo dentro dessa teoria, Lacan vai dizer que ela não elucida as questões do feminino, né? Ela não dá nenhuma direção que seria mais ideal sobre isso. Ou seja, ela, que seria essa mulher na sua experiência, supostamente vivendo uma sexualidade mais ativa, ao menos sem as amarras éticas, morais da época, éticas talvez sim, mas, né, sem as amarras morais da época, mesmo na sua experiência, e mesmo essa psicanalista que, né, também se aprofundou na psicanálise, né? Então, o André Salomé também não esclarece a questão, né? Um congresso sobre sexualidade feminina está longe de pesar sobre nós o destino de um Tiresias, diz Lacan
na página 737. Veja, aqui ele faz uma alusão. O texto do Lacan é sempre escrito com muitas alusões, né? Ele não explica muitas coisas e faz alusões esperando que o leitor conheça a que ele está se referindo. Nem sempre o leitor conhece, né? Essa aqui conhecemos, né? Porque ele diz que, então, um congresso sobre a sexualidade feminina está longe de pesar sobre nós o destino de um Tiresias. Ou seja, Tiresias, então, é um personagem, né, da mitologia grega, é um sujeito que ele foi picado por uma cobra, uma serpente, né, e depois disso ele passou 7 anos como mulher. Durante 7 anos ele viveu como sendo uma mulher, experienciando então os prazeres, os gozos femininos, né? Depois ele foi picado por essa mesma serpente e voltou a ser homem, né? Então, num determinado momento, Zeus e Hera, a sua esposa, né, a esposa de Zeus, discutiam sobre o gozo. Quem tinha mais prazer, se era o homem, se era a mulher e tal. E nessa acalorada discussão, eles lembraram que Tiresias tinha já vivido como mulher durante 7 anos, então que Tiresias poderia esclarecer isso a eles. E chamaram Tiresias e perguntaram a Tiresias, né, digamos, quem tinha um prazer, um gozo maior, e a resposta de Tiresias foi que o gozo feminino era 9 vezes superior ao masculino. Se pegasse o gozo e dividisse em 10 parcelas, 9 parcelas seriam da mulher e apenas uma do homem, né? Hera ficou furiosa com a resposta de Tiresias, não se sabe muito bem por quê, mas talvez porque ele teria revelado alguma coisa do segredo das mulheres, ele teria dito aquilo que seria impossível de dizer, e Hera então ficou furiosa com a resposta de Tiresias e o cegou, ou deixou cego, né? E Zeus, numa certa compaixão, né, concedeu a Tiresias o poder da vidência, o poder de ver o futuro. Então, Tiresias ficou sendo um cego vidente, né? Era cego, mas tinha o poder de ver o futuro, né? Tanto é que é justamente Tiresias que está na obra do Édipo Rei, né? É Tiresias que informa ao rei que a criança que está nascendo é Édipo, né? E ele vai matar o rei e desposar da rainha, né? Então, o oráculo que faz isso, né? É justamente Tiresias, né? Bom, então, o que Lacan quer dizer é que esse congresso sobre a sexualidade feminina está longe de pesar sobre os nossos ombros o destino de um Tiresias. Ou seja, entendo que ele não estaria dizendo aqui que o gozo feminino seria 9 vezes superior ao do masculino, né? Então, quer dizer, está longe de dizer isso e ter o mesmo destino de Tiresias, né? De ser esse cego vidente, né? Mas não que Lacan não concorde com isso, né? Talvez eu não consiga me expressar bem aqui. Não é que Lacan não concorde com isso. Ele diz que não estamos avançados a esse ponto tal como Tiresias estava, né? Então, quer dizer, estamos longe ainda de Tiresias. Então, estamos longe de ter sobre nós esse mesmo destino, né? De um certo modo, ele está provocando para que nós, psicanalistas, sejamos mais, digamos, tiresianos, se é que podemos usar assim esse termo, né? Na seção 6, intitulada, então, Complexos Imaginários e Questões do Desenvolvimento, Lacan vai dizer, então, que o nascimento da psicanálise surgiu de um impasse com as mulheres, né? Ou seja, que o nascimento da psicanálise já estava ligado, né, com as mulheres, desde o início com as questões da histeria, né? Embora que a histeria não é um sinônimo de feminino, mas justamente foram as histéricas femininas, né? Como diz
não foi Colette Soler que falou essa frase, que disse que as histéricas, a psicanálise não teria sido inventada sem a amável contribuição das histéricas, né? Então, Lacan vai dizer que as imagens têm um simbolismo inconsciente, né? As imagens e símbolos na mulher não podem ser isoladas das imagens e símbolos da mulher, né? Ou seja, essas imagens na mulher estão conectadas, não isoladas dessas imagens e símbolos da mulher. A representação da sexualidade feminina condiciona, recalcada ou não, sua implicação e suas emergências deslocadas, né? Ou seja, de como não devemos recuar diante disso também, né? Lá na página 738, Lacan diz então que Ernest Jones, no seu discurso na Sociedade de Viena, ele se alia a Melanie Klein em relação às fantasias maternas mais originais no corpo da mãe, né? Jones se pergunta se uma mulher nasce ou é feita, né? A feminilidade não parece ser mais equívoca que a função fálica nos dois sexos. Então aqui Lacan está trazendo o Jones, né, para dizer o quanto Jones vai se aliar a Melanie Klein, toda essa questão das fantasias do corpo materno, e diante dessa questão de que se a mulher nasce mulher ou ela é feita, Lacan vai dizer, olha, a feminilidade não parece mais equívoca que a própria função fálica nos dois sexos. Ou seja, a própria questão da função fálica, ela é equívoca, ela é também, de um certo modo, enigmática nos dois sexos, né? É claro que essa pergunta do Jones nos remete a Simone de Beauvoir, né, no famoso livro O Segundo Sexo, né, um livro ícone, né, de todo o movimento feminista. Lá tem um momento crucial que a Simone de Beauvoir diz que não se nasce mulher, se torna-se mulher, né? Ou seja, tem um tornar-se aí, né? Bom, e aqui Lacan vai numerando algumas coisas em relação a essa questão da Melanie Klein, dizendo: será o mal objeto uma falofagia fantástica que extrai do seio do corpo materno um atributo paterno? Ou seja, a falofagia quer dizer né, comer o falo, né, essa fagia do falo, né, que está aí relacionado ao mal objeto, né, extrai do seio do corpo materno um atributo paterno, quer dizer, como esse seio bom, esse seio mau, sendo um atributo fálico aí, sendo bom ou mau objeto, será como imagem ou símbolo que este híbrido se constitui. Ou seja, Lacan não está entrando na questão se é um mau ou bom objeto, mas enquanto uma imagem, enquanto um símbolo que ele se constitui, né? E como o clitóris pode ser considerado com as fantasias precedentes, ou seja, quais as fantasias em torno do clitóris, né? Se é independente que ele coloca o sexo da menina como uma menos-valia, o Jones, né? Então é Lacan se referindo a Jones. Se é independentemente que ele coloca o sexo da menina como uma menos-valia orgânica, as torna suspeita de uma fabulação lendária. Se Jones se combina com o bom ou mau objeto, cabe colocar que esse objeto é parcial. Ou seja, novamente aqui Lacan não entra na questão se é bom ou mal, se o seio é bom ou é mal. Para ele é um objeto parcial. O seio é um objeto parcial. Seja como for, encontra-se a abordagem estrutural introduzida por Freud. Há uma privação da falta a ser, simbolizada pelo falo, ou seja, o falo simboliza, digamos, não, de novo. Há uma falta a ser que está na privação, na ordem da falta real do ser, essa falta a ser, que é simbolizada pelo falo, que deriva-se numa falta a ter.
gerada por qualquer frustração desse substituto que o clitóris sucumbe na competição. E o campo de desejo precipita novos objetos, como um filho, por exemplo. Então, ou seja, tem uma falta a ser, que é própria do ser, é da ordem dessa privação, dessa falta real, mas que isso é simbolizada numa falta a ter. E aí entra na dinâmica não do ser, mas do ter. Ter ou não ter o falo. A falta a ter como ter ou não ter o falo. E isso gera, então, uma frustração desse substituto, que é o clitóris, né, que sucumbe na competição. Ou seja, que fica inferiorizado nessa competição fálica, né? O que precipita o desejo de novos objetos fálicos, como um filho, por exemplo, né? O filho vem como um exemplo, não como algo que tem que ser, né? Mas como um exemplo. Na seção 7, desconhecimentos e preconceitos. O falo drena tudo que há de pulsional na o falo drena tudo que há de pulsional na mulher, notadamente a corrente do instinto materno. É uma pergunta, né? Eu parei um pouco aqui porque justamente me pareceria que teria um não. Não, mas é uma pergunta, né? O falo drena tudo que há de pulsional na mulher, notadamente a corrente do instinto materno? Essa pergunta é importante, né? Porque, ou seja, ele está se perguntando se o falo drena todo o pulsional da mulher, se o falo dá conta de, de elaborar toda a questão da sexualidade feminina, né? E mais tarde, a gente vai ver no Seminário 20, em 1973, quer dizer, esse texto 58, né, 14 anos depois, 15 anos depois, Lacan vai dizer que não. Tanto é que a mulher é não toda fálica. Ou seja, o falo não drena tudo que há de pulsional na mulher. Se ela é não toda fálica, quer dizer que ela não está de toda fálica, né? Ela não é toda fálica na sexualidade. O falo não dá conta dessa sexualidade. Ela é não toda fálica. Quer dizer, um pouco fálica, mas não toda fálica, né? Então, quer dizer, a gente encontra, na verdade, a resposta para essa pergunta lá no Seminário 20, né? 14, 15 anos depois da escrita desse texto, né? Me parece ser uma resposta, né? Quando ele diz a mulher é não toda fálica, parece ser uma resposta para essa pergunta se eu falo drena tudo que é de pulsional na mulher. Estamos na parte 739, né? A seção 7 do texto. E aqui na seção 7 ele vai dizer uma outra coisa também muito interessante, que ele diz: tudo que é analisável é sexual, mas nem tudo que é sexual é analisável. Isso me parece genial também, né? Ou seja, o analisável, tudo que é analisável é da ordem do sexual, mas nem tudo que é do sexual é analisável. Ou seja, tem um real do sexo que escapa. Tem um real do sexo que é o umbigo dos sonhos, como falou Freud. Essa parte real do sonho que não se consegue analisar, que é impossível de interpretar. Então, quer dizer, tem um real do sexo que segue também o mesmo percurso, quer dizer, que não é analisável, né? No que tange ao suposto desconhecimento da vagina, ela fica colocada em um deslocamento da boca, de cima para baixo. Então, quer dizer, aquilo que está dizendo de que, diante desse desconhecimento da vagina, há como que um deslocamento da questão oral para o vaginal, né? Deslocamento da boca para baixo, né? Segue o problema do masoquismo feminino, que promove uma pulsão parcial, quer a qualificamos ou não de pré-genital. Fica como polo de maturidade genital. É que interessante ele ter levantado essa questão, né?
o problema do masoquismo feminino, que ele coloca como sendo uma pulsão parcial, né? Que seja qualificado ou não como pré-genital, mas como uma pulsão parcial. E é interessante que ele vai se questionar logo em seguida, no início da página 740, dizendo que a importância de discutir a questão do masoquismo não somente como sinônimo de passividade, ou o masoquismo da mulher é uma fantasia do homem. Então, aqui acho extremamente importante, porque ele vai questionar se há um masoquismo feminino. Essa ideia de que há um masoquismo feminino, que a mulher gosta de sentir dor, que a mulher tem aí um prazer na dor, né? Ou seja, ele vai questionar isso. Não seria isso uma fantasia do homem? E na pornografia a gente vê isso a dar com o pau, né? Ou seja, né, a pornografia se vale muito disso, né? Quer dizer, a mulher tem que fazer a expressão de dor, o gemido, né? Ela tem que fazer toda uma expressão aí de que está gozando com essa dor, né? Então, quer dizer, não é justamente isso que está como fantasia do homem? Haveria mesmo uma fantasia, um masoquismo na mulher, né? Extremamente pertinente isso, né? Se haveria mesmo, né? Essa esse masoquismo feminino, né? E depois ele se pergunta também se tem a ver com a passividade. Se o masoquismo seria sinônimo de passividade, né? Porque não, né? Uma posição passiva não quer dizer uma posição masoquista. Até o contrário, né? O masoquista é muito ativo, né? O masoquista diz, me bate, bate mais forte. Então, ele está dando a ordem, né? Se o masoquista é aquele que diz, me bate, bate mais forte, ele está dando a ordem, ele está, de algum modo, né, sendo ativo. Então, não é sinônimo de uma passividade, né? As fantasias de invasão se confundem com as fronteiras orgânicas do corpo e o rompimento da membrana ovular. Ou seja, isso também é um ponto interessante de pensar, então, né, que né, as fantasias de invasão, elas, elas têm uma origem na própria na fronteira orgânica do corpo, né? Ou seja, a vagina como um órgão interno, né? Leva né, em conta essa questão de uma fantasia da invasão, né? Do rompimento de uma membrana, né? Então, ou seja, parece que a biologia contribui para essas fantasias, né? Uma coisa que esqueci de mencionar também, que essa questão do masoquismo feminino como uma fantasia do homem também está colocada no seminário 10. Lá no seminário 10, lá que eu também abordo essa mesma pergunta. E é o seminário 10 que é de 1963, né? Ou seja, uns 5 anos após esse texto, né? Lá ele também coloca nesses termos, né? Bom, o vaginismo se distingue dos sintomas neuróticos e a prova disso é o parto sem dor. Os efeitos do inconsciente sobre o significante aí é fundamental, né? Ou seja, ele está colocando aqui que o vaginismo pode se distinguir dos sintomas neuróticos, né? E a prova disso, por exemplo, é uma mulher que possa ter um vaginismo, mas na hora de um parto, por exemplo, tem um parto com dilatação, um parto com dor ou com pouca dor que seja, né? Então ele vai dizer que os efeitos do inconsciente sobre o significante nesse ponto são fundamentais, né? E não reduzirmos o suplemento do feminino para o masculino ao complemento do passivo para o ativo, né? Ou seja, essa questão do passivo também é bem delicada, né? Enfim, para o Freud ele vai dizer que toda pulsão é ativa, né?
Tem um ponto mais à frente que o Lacan também comenta isso, né? Bom, na seção 8, então, página 740, ele vai dizer a frigidez e a estrutura subjetiva. A frigidez pressupõe toda a estrutura inconsciente que determina a neurose, mesmo fora da trama dos sintomas, né? Então, quer dizer, a importância de explorar nesse congresso aí a frigidez, né, na estrutura inconsciente. A análise pode mobilizá-la numa transferência que põe em jogo a castração simbólica. Ou seja, mobilizá-la é também mobilizar algo da castração simbólica, né? Princípio simples que a castração não pode ser deduzida apenas do desenvolvimento, uma vez que pressupõe a subjetividade do outro como lugar da lei. Então, quer dizer, a castração não pode ser deduzida apenas de uma fase fálica, numa questão de desenvolvimento, né? Ela pressupõe a subjetividade do outro como lugar da lei. Então, quer dizer, não reduzir a castração ao desenvolvimento, porque justamente implica esse grande outro como lugar da lei. O homem serve como conector para que a mulher seja esse outro para ela mesma, assim como é para ele. Tudo pode ser imputado à mulher, já que na dialética falocêntrica ela representa o outro absoluto. Achei isso aqui bem interessante, né? Quer dizer, a mulher ser esse grande outro para ela mesma, assim como ela é para o homem, né? E que tudo pode ser imputado à mulher na dialética falocêntrica. Ela representa o outro absoluto. Eu achei interessante assim, a mulher nessa posição desse grande outro absoluto. A mulher nessa posição de uma alteridade, né? Desse outro, né? Um outro da alteridade e um outro da diferença, né? Esses dias encontrei num livrinho do Quinet, chamado Os Outros na Psicanálise, ou Os Outros da Psicanálise, um livrinho bem fininho, em que ele faz uma afirmação bem contundente, em que ele diz: só há a heterossexualidade, não há outra sexualidade, só há a heterossexualidade. Por quê? Porque se falamos em sexualidade, falamos na relação com o outro. E tomar o outro, levar em consideração o outro, é levar em consideração a diferença. Esse hétero, né? Então, quer dizer, só há a heterossexualidade no sentido de que só há esse outro. E esse outro, digamos, tem que ser o diferente para ele ser um outro. Ele tem que estar inscrito na diferença. Então, aqui tomando esse outro como absoluto, a mulher como esse outro absoluto, é justamente tomá-la nesse lugar da alteridade, né? Tomá-la nesse lugar do hétero, né? Dessa questão do héteros como a diferença, né? Ou seja, o sexual é a diferença, porque o sexo é divisão, né? A palavra sexo, ela tem uma origem que quer dizer divisão, né? Digamos, secção, é a mesma etimologia, né? A palavra sexo e secção, quer dizer que é corte, que é divisão, né? Uma secção. Né? Dividir o texto em seções, né? Fazer cortes, secções no texto, né? Bom, e aqui Lacan continua dizendo então que Jones faz da inveja do pênis, né, o pênis dele, uma perversão e depois uma fobia, né? A fobia como a pedra angular da neurose e a perversão o estudo do objeto. Então, quer dizer, o Jones vai trabalhar sobre essa questão da inveja do pênis nessas duas polaridades. Já para Freud, né, o split of the ego, né, ou a Spaltung, né, na língua alemã, que é a divisão, a clivagem do eu, está articulada com o fading, né, com o desfalecimento do sujeito que o acompanha. Então, quer dizer,
Se há um fade, né? Se há esse desfalecer do sujeito, é porque há a clivagem, porque há a divisão do sujeito, né? A psicanálise se perde nesse splitting, né? Nessa espalto, ao fazer do bom e do mal um objeto. Então, quer dizer, aqui Lacan criticando Melanie Klein, porque justamente essa clivagem entre o bom e o mal fica do lado do objeto. E aí a psicanálise se perde, né? Ou seja, a clivagem, essa divisão deve ser do sujeito, não do objeto. A clivagem não está na ordem do objeto. A clivagem está na ordem do sujeito, né? E aqui Lacan vai retomar aquilo que Jones tinha dito ali do fetiche, só que ele vai, né, digamos, colocar as duas formas de amar, né, as duas formas de amar, a forma fetichista e a forma eretomaníaca, né? Ou seja, a forma fetichista de amar é a maneira masculina de amar. E a forma eretomaníaca, a maneira feminina de amar. Ou seja, ele coloca que o homem ama de uma forma fetichista. Por quê? Porque o homem toma o outro como objeto, né? Então, quer dizer, dessa maneira fetichista, né? Goza com um pedaço do corpo da mulher, por exemplo, né? Goza com as vestimentas que a mulher está usando, né? Não estou me referindo ao fetichismo como a estrutura clínica. Estou dizendo que a forma masculina de amar é uma forma fetichista, porque precisa desses adereços, precisa que a mulher esteja usando determinadas roupas, se excita com determinadas posições ou determinados figurinos. Então, quer dizer, toma o outro como objeto. Já a maneira feminina de amar é uma maneira eretomaníaca, né? A eretomania, para lembrar, né, na psiquiatria, né, é uma psicopatologia ligada ao campo das psicoses, né? Na eretomania, o sujeito delira que o outro está loucamente apaixonado por ele, né? Então, erotomania é uma espécie de delírio em que o sujeito acredita fielmente que uma outra pessoa está loucamente apaixonada por ele. Então, está seguindo ele na rua, acompanha seus passos, busca informações sobre ele, né? Então, ou seja, faz essa inversão. Então, aqui Lacan não está dizendo que as mulheres são psicóticas ou eretomaníacas, não é isso, mas a maneira como o feminino ama é uma maneira em que ela quer ser amada. Então, ela produz essa inversão, quer dizer, é o outro que me ama. Então, quer dizer, a forma que a mulher ama é dessa maneira, em que ela quer ser amada, ela quer ser desejada. Então, para ela é importante que tenha um outro que a ame, né? Inclusive no campo da sedução se produz isso, né? A mulher não é passiva, né? Mas ela busca ativamente um fim passivo, né? Então, quer dizer, ela produz uma sedução ativamente para que o outro a deseje. Essa forma eretomaníaca, né? Para que o outro esteja loucamente apaixonado por ela, né? Então, a mulher ama nesse sentido eretomaníaco e o homem de uma maneira fetichista, porque, né, toma o outro como objeto, né? Por isso mesmo, essa coisa até do machismo, né, é tomar a mulher como objeto, né, como uma posse sua, né? Então, quer dizer, é uma maneira clássica e tradicional de como o homem ama, né? Lacan segue aqui dizendo, então, que o que aparece no inconsciente é o falo desejado pela mãe. Por que não admitir que se há virilidade, que
a castração não consagre, é um amante castrado ou um homem morto, para que a mulher oculta-se atrás do seu véu, né? Então, quer dizer, aqui ele está fazendo uma relação com a questão fálica, né? E com a castração, né? Essa questão do homem castrado, do homem morto, né? E aí ele vai fazer referência ao incubo ideal, que seria, então, aquele demônio que invade o sonho das pessoas e justamente para ter relações sexuais com o sonhador, né? Então, ela acaba de dizer que há um cubo ideal que cria obstáculo a qualquer identificação imaginária da mulher com o padrão fálico que sustenta a fantasia. A revelação do significante mais oculto na religiosidade mostra que os mistérios do significante ficavam reservados às mulheres. Aqui Lacan, de um certo modo, retoma essa ideia de que os mistérios do significante está reservado às mulheres, né? Mas elas não falam sobre isso, né? Disso resulta, então, a duplicidade do sujeito é encoberta na mulher, ou seja, fica velada nessa duplicidade do significante. A exigência de fidelidade do outro assume na mulher seu caráter particular. Isso é um ponto interessante também que ele vai tocar, né? Como diretriz para esse congresso, a questão da fidelidade da mulher, né? Ou seja, é forte esse imaginário de que a mulher é mais fiel, né? Então, quer dizer, Lacan aponta aqui para se falar disso, né? E ela justifica essa exigência de fidelidade na sua própria fidelidade, né? Então, esse também seria um tema extremamente interessante, né? Da questão da fidelidade, né? Como testemunha clínica, né? Como testemunha do percurso clínico, não se trata, ao meu ver, não se trata de dizer quem é mais fiel, o homem ou a mulher. Essa pergunta que as pessoas costumam dizer, né? Mas afinal, quem é mais fiel, o homem ou a mulher? Da minha experiência clínica, eu diria que o ponto não é esse, quem é mais fiel, o homem ou a mulher, mas sim as motivações para a infidelidade. São completamente diferentes no homem e na mulher, né? Ou seja, o porquê um trai e o porquê o outro trai, né? E justamente ele vai dizer que o problema da frigidez deve ser reinstalado na análise de um outro modo, não nas formas clássicas. Nos direcionando mais para o final do texto aqui, na página 743, ele, na seção 4, isso, não é 4, é a 9, seção 9 aqui, acho que eu digitei errado, seção 9. Seção 9, intitulada A Homossexualidade Feminina e o Amor Ideal. Ele vai dizer que as perversões masculinas têm a sua questão central no ponto imaginário de uma ausência no falo da mãe, produzindo assim o fetiche como forma e modo de substituição dessa ausência. Sim, isso é o clássico do fetichismo das perversões no homem, né? Ou seja, diante da ausência do falo na mãe, encontra-se um objeto fetiche para substituir e colocar no lugar, né? Supor que a própria mulher assume o papel de fetiche é introduzir a questão da diferença em relação ao desejo ou objeto. Ou seja, se a própria mulher é esse fetiche, aí já é introduzir a questão da diferença na relação do desejo e do objeto, né? Ernest Jones, né, na sua experiência com a homossexualidade feminina, faz bifurcar a questão do desejo do sujeito em seu objeto incestuoso, no caso o pai e seu próprio sexo. Aqui me parece ser uma referência ao caso da jovem homossexual de Freud, porque justamente essa bifurcação que o Jones fala aqui é uma bifurcação em que estaria em questão o desejo do sujeito em seu objeto incestuoso, no caso o pai, quer dizer, o desejo da menina pelo pai, e o seu próprio sexo, né? Ou seja, essa bifurcação, que é o que se passa no caso da jovem homossexual. Ela, ali no texto, ao menos o Freud vai colocar nesses termos, que ela se torna homossexual justamente
por não ser correspondida pelo pai, né? Quer dizer, pelo pai ter feito um filho, um segundo filho com a mãe e não com ela, né? Então, quer dizer, ela cria um desprezo em relação aos homens, né? E parte então para as relações homossexuais. Inclusive, ela quer justamente também atingir o pai, né, com o seu relacionamento homossexual, né, com a sua dama, né, que ela começa a cortejar lá uma dama, né. Então, quer dizer, ela quer provocar o pai com isso, né. Então, né, tem essa questão de, de um de, de uma homossexualidade que se instala a partir de uma decepção, de uma frustração com o masculino, com o pai, né? E que é o destino de muitas mulheres que se tornam homossexuais em função de uma frustração, de uma grande decepção com os homens, né? Então, quer dizer, né, que parte para uma outra via, né? Se o amor é dar aquilo que não se tem, é exatamente isso que a homossexual faz no tocante àquilo que lhe falta. Ou seja, aqui parece que ela canta dizendo justamente de uma certa encarnação aí, de que se o amor é dar o que não se tem, se é essa justamente a definição, a homossexual encarna isso, né? Ela faz isso no tocante àquilo que lhe falta, né? Não é propriamente o objeto incestuoso que ela escolhe às custas de seu sexo. O que ela não aceita é que esse objeto só assuma seu sexo às custas da castração. Isso não quer dizer que ela renuncie ao seu sexo, embora possa ficar uma fantasia de homem, tanto que ela tenha o cuidado com o gozo de sua parceira. Então, aqui ela está dizendo que não é necessariamente o objeto incestuoso o ponto central dessa homossexualidade feminina, mas sim a questão da castração. Ou seja, o que está em jogo na homossexualidade feminina é a castração e não propriamente a questão incestuosa, né? E isso não quer dizer, né, que ela vai renunciar ao seu sexo, né? Ou seja, muitas mulheres, né, são homossexuais, mas permanecem femininas, né? Não há uma renúncia do seu sexo, né? Embora em algumas fica um traço de masculinidade, né? Ou seja, algumas mulheres então guardam uma qualidade de homem, né? Ou seja, homossexuais com uma qualidade de homem. É diferente que contrasta com a transexualidade. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo aqui, olha, tem uma homossexualidade feminina que permanece com traços femininos, uma homossexualidade feminina que permanece, que guarda traços ou qualidades masculinas, mas que se difere de uma transexualidade que busca uma mudança de sexo, né? Então, ele está colocando essa pluralidade aí, né? Que hoje em dia a gente encontra aí nas teorias queer, enfim, diversos nomes que nomeiam tudo isso. Na época de Lacan, ao menos em 1958, ele não se servia desses nomes, mas me parece que já dava uma pluralidade para a questão. Né, por aí se descobre o acesso que leva a sexualidade feminina ao próprio desejo. Longe de corresponder à passividade do ato, a sexualidade feminina tem um esforço de um gozo em sua própria contiguidade para rivalizar com o significante fálico. Ou seja, assim, a sexualidade feminina não é passiva, né? É como falamos antes, né? A mulher é ativa na sua busca sexual, ainda que ela trabalhe ativamente para ter um fim passivo, no sentido de ser abordado por um homem, de ser, né, digamos, né, flertada aí por um homem, ainda que tenha essa passividade, mas ela trabalha ativamente para aquilo, né? E justamente aqui o Lacan vai dizer que será o privilégio do significante fálico
que fará Freud afirmar que só há uma libido e ela é marcada pelo masculino? Ou seja, Freud diz que só há uma libido e essa libido é masculina, no sentido que toda libido é ativa, que a própria pulsão é ativa, não tem uma pulsão passiva. Você pensar na passividade já é você pensar num destino pulsional que é a reversão no oposto, do ativo para o passivo. Então só há uma libido que é justamente a ativa, né? Então Lacan está se perguntando se isso é um privilégio justamente do significante fálico, né? E aí chegamos então na página 745, na seção 10 do texto, em que ele nomeia a sexualidade feminina e a sociedade. Algumas questões, então, sobre as incidências do social da sexualidade feminina. Ele divide em 4 pontos que ele vai dizer: por que é deficiente o mito analítico que fala da proibição do incesto entre o pai e a filha? Ou seja, por que é deficiente esse mito analítico que fala sobre isso? Como situar os efeitos sociais da sexualidade feminina? Achei muito importante Lacan elencar nessa 10ª sessão aqui a questão do social, ou seja, os efeitos sociais da sexualidade feminina. Muito importante porque justamente no campo social a mulher sempre foi vista como uma bruxa, né? Essa é a verdade da história, né? Quer dizer, desde a Idade Média ou antes dela, né, a mulher e a sua sexualidade, o seu gozo, visto como bruxaria e sofrendo os efeitos sociais disso, né? Então, extremamente importante levantar essa questão, né? Fazer com que o movimento da homossexualidade feminina não tome os mesmos destinos do catarismo, que pregava o amor e que foi desaparecido, né, na Baixa Idade Média. Aqui Lacan se refere ao catarismo. O catarismo foi um movimento religioso na Baixa Idade Média, 1100, lá pelo ano de 1100, 1200, né? Ele foi um movimento que se deu, né, principalmente no sul da França, né? E eram chamados os cátaros, né? Por isso catarismo, né? Eles pregavam então o amor, né, livre e principalmente a expurgação de todo o mal, né? Os cátaros eles pregavam então que, né, tinha que exalar o amor e expurgar, colocar para fora todo o mal, né? Num movimento de expulsão mesmo, né? De expurgar esse mal, né? É daí que surge, por exemplo, a palavra, né, catarse, esse termo extremamente, né, conhecido da psicanálise, né, desde Breuer, né, que falava da catarse como uma limpeza de chaminé, né? A catarse é aquele paciente que chega em uma primeira sessão, fala um monte de coisa, fala um monte de coisa que está ali trancada, né? Quer dizer, ele expurga, ele coloca para fora, né? Então, o termo catarse tem origem, na verdade, no catarismo, né? Que é esse movimento religioso que buscava, inclusive, uma separação do Vaticano, né? Os cátaros foram extremamente perseguidos, né? Houve várias cruzadas para tentar eliminar esse movimento, né? Esse movimento ele começou no sul da França, na cidade de Carcassonne. Depois eles foram expulsos de Carcassonne e foram para a cidade de Albi, ali perto de Toulouse, né? No sul da França. E toda aquela região ali era completa de cátaros, né? Mas tinha uma concentração muito grande na cidade de Albi, né? Tanto é que eles são chamados também de cátaros ou albigenses, enfim, albigenses, acho que é o que se pronuncia. Bom, agora me escapa a palavra certa. E depois, numa cruzada, a Igreja Católica exterminou com os cátaros, né? E aqui Lacan está se perguntando, será que não vamos fazer o mesmo movimento que houve com os cátaros, né? A exterminação dos cátaros, né? Não vamos fazer o mesmo com a homossexualidade feminina, né? Ou seja, né? Essa cruzada contra a homossexualidade feminina e as mulheres, enfim, né? Então, Lacan chama atenção justamente para não fazer o mesmo isso, né?
E por que, o último ponto que ele coloca, por que a instância social da mulher continua transcendente ao contrato social do trabalho? Será como efeito dela, né, dessa instância social da mulher, que se mantém o status do casamento no declínio do paternalismo? Então aqui ele se pergunta, né, vivemos esse momento do declínio do paternalismo, que ele já chamava atenção lá em 57, ou antes disso, Lacan já estava falando do declínio do paternalismo. E como que o casamento se mantém nisso, né? Será justamente por essa instância social da mulher, né? Essa representação social da mulher que mantém o casamento, né? E mantém até os dias de hoje, né? Às vezes até com uma volta de um conservadorismo de casamentos feitos com todas as pompas possíveis, né? Enfim, aquilo que anos atrás as pessoas já não casavam mais. Agora, ao menos em alguns segmentos da sociedade, isso volta com uma força impressionante, né? Bom, são essas as questões aí que Lacan coloca e que eu tentei, então, apresentar a vocês. Agradeço pela paciência em me escutar. Eu passo a palavra, então, ao Kim Aguiar, que é adjunto aqui da Maiêutica, para fazer suas considerações, né, sobre o texto e já agradecendo aí a sua disponibilidade. Bom, obrigado pelo convite também. Bem, eu acho apropriado começar falando um pouco da minha dificuldade, né, com o texto, que acho que é quase inerente ao estudo do texto lacaniano, principalmente porque é um ensino que vejo que passa muito pouco, né, pela didática e nos obriga a ir catando as coisinhas no texto e fazendo amarrações e nos coloca a estudar, a ficar em grupos, enfim, nos faz debruçar. E queria começar falando um pouco da minha percepção, assim, global, se é que eu posso falar dessa maneira, do texto, né? Eu percebi ali um Lacan muito cuidadoso, né, no que diz respeito à sexualidade feminina, né? A maneira como ele trata ali. É muito cuidadoso, muito técnico, muito ético, né? E me questiono ali o quanto desse cuidado todo, né, a ponto de nomear aí um texto com diretrizes para se estudar a sexualidade feminina, em que ponto isso está ligado ao que o Freud já falou lá atrás, né, desse desconhecido que ficou para ele sobre a sexualidade feminina, né? E bem, eu gostei muito ali também quando ele aponta aquelas 3 bases, né, para poder falar disso, que é a bissexualidade estrutural, né, isso que vem lá desde Freud, a parte inconsciente, que tem a ver com os desejos, enfim, e também a parte corporal, né? Eu acho que sem essas três setas aí, dificilmente a gente conseguiria poder falar de uma maneira apropriada sobre sexualidade dentro da psicanálise. Bom, é um texto aí que gira muito em torno da coisa do gozo feminino, né, do lugar do falo aí na ordenação da sexualidade feminina, mas no fim das contas, o que me pegou quando eu estava estudando o texto lá com os colegas no grupo foi sobre o mito de Tiresias, né? Ali a gente parou e a gente se indagou e conversou um pouco. E a partir daí eu já não consegui mais seguir o texto de uma outra maneira, porque assim que a gente parou para falar disso, me veio à mente a questão da sexualidade trans, né? A questão trans, né? O Tiresias, esse homem que vira mulher e que depois vira homem, né? Então, isso ali de primeiro já me pegou e orientou a minha leitura e as questões que vieram para mim acerca da sexualidade, né? E são essas questões as que eu gostaria de trazer hoje. Bom, voltando ali naquilo do que Freud aponta, né, desse incompreendido que restou para ele quando ele estudou e se debruçou sobre a sexualidade feminina, eu me questiono muito hoje se a gente não está num impasse, né, num lugar assim um pouco similar, quando a gente fala da questão trans, né, da transexualidade dentro da psicanálise. Me parece que isso aí aponta algo de muito infamiliar, né, pro psicanalista. Parece psicanalista e para a psicanálise, né, enquanto teoria.
me parece algo que ela está esbarrando agora e está fazendo a psicanálise se mexer, está fazendo os psicanalistas aí trabalharem, né? Bom, as questões que me vieram, que eu pude formular muito brevemente, né, foi sobre a função fálica, né? Eu me questionei como opera a função fálica num sujeito que se diz trans e que se decide pela transexualidade em algum momento da sua vida, né? Como essa função fálica operou, né? Isso para mim é algo que fica ecoando ainda. E, bem, é um texto esse que fala muito sobre o gozo, né? O gozo feminino, o gozo da mulher. E eu me questiono se a gente pode falar de um gozo trans, né? Se há um gozo trans. Uma outra coisa que também me fica muito na cabeça quando penso nisso é se quando se muda o corpo, muda também as vias de gozo, né? O que há e o que acontece aí, né? E me questiono também se é uma adequação do corpo ao gozo ou se já há um gozo que está ali e precisa de um corpo ou outro para que possa circular, né? Se é uma coisa ou é outra, né? E quando Lacan fala ali da bissexualidade, logo no início, me faz pensar também sobre o papel da bissexualidade nessa questão trans, né? Nessa estruturação de uma sexualidade trans. Não digo da bissexualidade no sentido de um avatar assim, identificatório, né? Imaginário, de como o sujeito se diz, né? Bissexual, heterossexual, homossexual, enfim. Mas da bissexualidade enquanto estrutural, inconsciente e pulsional, né? O que será que está costurado desse conceito dentro aí da transexualidade? E bem, é um texto que fala de diretrizes para um congresso sobre a sexualidade feminina, né? E aí eu me perguntei em dado momento, e claro que isso é muito mais um exercício de fabricação e um exercício imaginativo, né, do que algo realmente teórico, mas o que poderia ser assim as diretrizes para um congresso sobre a sexualidade trans, né, dentro de uma psicanálise? Bom, eu achei também muito apropriada a frase dele ali em dado momento, não sei em que página está, mas de que o analista está tão exposto quanto qualquer outro a um preconceito relativo ao sexo, a despeito do que lhe revela o inconsciente. E imediatamente me veio a fala do Preciado, naquele congresso de psicanálise. Eu não sei se era um congresso, se um colóquio, mas era alguma coisa nesse sentido, né? Em que ele vem, o Preciado é um filósofo, um psicanalista trans, e ele vai a um congresso de psicanálise fazer uma fala, né? E nomeia essa fala, né, o texto, o nome, ali, o título do texto dele como "Eu sou o monstro que vos falo", né? E é para quem tiver a oportunidade de ver, isso está no YouTube, está escrito também. É algo assim que dificilmente a gente passa ileso, né, pelo que ele está falando ali. Alguma coisa aquilo vai tocar para qualquer um que tem algum tipo de acesso ali à psicanálise, porque o cara foi assim na ferida, né? Muito bacana. E aí isso do Preciado fica para mim também, né? Esse monstro que vos fala, né? O que a gente está escutando dessa monstruosidade, né? Vamos colocar assim, né? Desse monstro, desse diferente, desse infamiliar que vem surgindo aí pra gente. Acho especial também quando ele termina toda essas diretrizes falando do lugar da sociedade, né? A sexualidade feminina e a sociedade, que me faz lembrar justamente daquela frase dele, de que o analista tem que, pelo menos minimamente, tentar alcançar a subjetividade do seu tempo. Então, eu acho que poder falar também da transexualidade, de todas essas outras manifestações aí do sexual, diz respeito a isso, né? E é uma frase que para mim é muito especial e acho que tem que ser, de certa maneira, assim, uma mola mestra, né, do fazer do psicanalista. Bom, basicamente, assim, o que me veio à cabeça enquanto eu ia lendo foi isso, né? Confesso que fui para outro lugar, não fiquei muito ali na questão da sexualidade feminina, o texto me trouxe outras questões,
Mas eu acho que no fim das contas é disso que se trata, né? O texto vai tocando cada um à sua maneira e foi o que veio para mim. É isso. Valeu, Maurício. Ok, muito obrigado, Kim, muito obrigado pelas excelentes questões, né, que você traz. Sim, o texto nos leva para várias direções e para direções que a gente quer ir também, né? Então, acho extremamente importante e oportuno que você tenha trazido esses pontos. Não sei se eu vou considerar fazer não sei se eu vou conseguir fazer uma consideração de tudo isso que você coloca, mas vou tentar falar algumas coisas. A função fálica no sujeito trans. Você se pergunta, né? Há uma função fálica? Eu acho que sim. Eu acho que é justamente do falo que se trata, inclusive de um falo até encarnado no pênis, né? De um falo imaginário, né? Essa questão de fazer cirurgia, não fazer cirurgia, né? Ou seja, eu acho que a questão fálica tá bem né, digamos, colocada aí, porque, né, justamente se trata dessa questão, é claro, né, uma série de transexuais que não fazem cirurgia, não vão fazer e não querem fazer, mas independente disso, né, o fálico não está só no cirúrgico aí do pênis, o fálico pode estar em toda uma posição do corpo, de hormônios, de barba, enfim, de tudo isso que se transforma no corpo trans, né? Esse trans, justamente da transformação. Então, me parece que sim, que essa função fálica está presente, né? É, eu escuto às vezes alguns psicanalistas dizendo: não, para pensar o trans, ou as questões da sexualidade, temos que pensar para além do falo. Eu acho que não. Eu discordo disso. Eu acho que a função fálica dentro da psicanálise, ela nos dá elementos teóricos para pensarmos a questão da transexualidade. Se dá elementos completos para isso e tal, bom, eu já não sei, mas que podemos avançar com esse arcabouço teórico que temos na psicanálise, sim, né? Não precisamos abandoná-lo ou refutar, dizer que não, né? Então, eu acho que sim, que tem uma lógica fálica aí na questão trans. E como eu disse, muitas vezes até essa lógica encarnada no pênis mesmo, em todo um imaginário do corpo, um real do corpo, porque é uma transformação no nível real. Essa mesma transformação no nível real que fez com que muitos psicanalistas equivocadamente colocassem a transexualidade no campo da psicose. Então, quer dizer, essa transformação no nível do real. E há também uma transformação no simbólico, né? O nome social, a troca de nome, enfim, todo o simbólico aí que nos constitui no campo da linguagem. Então, essa função fálica está presente aí no o falo imaginário, o falo simbólico e o falo real. Parece que, inclusive, nas três dimensões dos registros psíquicos, né? Se pensar que há um gozo trans, eu acho que sim, sem dúvida, né? Se há uma sexualidade, há um gozo, né? Digamos, não há sexualidade sem gozo, né? Ou seja, o gozo está presente. Eu aposto mais que é um gozo que já estava e que precisa de um corpo para circular. Não que o corpo vai ser determinante, é o corpo que vai determinar. Senão, estaríamos então no campo da biologia. Deixamos do lado da psicanálise e vamos para a biologia, porque daí o corpo determina os hormônios, né? Todo o prazer, gozo que sentimos na nossa sexualidade tem a ver com a nossa biologia. Não, acho que não é isso.
Eu acho que esse gozo é constituído subjetivamente. Então, quer dizer, o gozo trans, ele é um gozo outro, só que ele fica, parece que meio à deriva. Ele tem que ser ajustado, não sei se o termo é o melhor possível, mas é que o meu ocorre agora, quer dizer, ele fica meio à deriva, ele precisa encontrar esse corpo para ele circular. E para ele circular precisa ter um certo ajuste, uma certa fruição. No Seminário 20, Lacan coloca muito o gozo como aquilo que flui, a fruição. Né? Então, quer dizer, ele precisa desse corpo para fluir. Não que o transexual não tenha um corpo anteriormente, ele tem um corpo, só que ele não se identifica com esse corpo, é como se não fosse o seu corpo. Né? Nesse sentido, inclusive, eu acho que ele é mais monstro, né? O monstro não é o transexual. O monstro é talvez esse sujeito antes de uma identidade trans, né? Ali ele é monstro porque ele é uma coisa, ou se sente uma coisa, e está num outro corpo, né? A monstruosidade está aí, né? Digamos, de uma coisa desencaixada. Acho que quando ele assume uma identidade trans ou ele assume uma determinada posição, talvez é quando ele deixa de ser um monstro, né? Pegando aí essa questão que tu traz do monstro, né? A questão do corpo não é qualquer coisa. O corpo é importante. Eu diria até que a transexualidade coloca a Simone de Beauvoir contra a parede. Apesar de ela ser esse ícone do feminismo e que abriu muitas portas aí para toda essa discussão, a transexualidade hoje em dia coloca, ao menos essa frase dela, também ícone, na parede, porque não se nasce mulher, se torna mulher, né? Bom, então, se trata de uma construção social, de um tornar-se mulher, e esse tornar-se é social ou psicossocial, então o corpo e o biológico, que está lá desde o nascimento, não tem importância. Bom, se fosse assim, então não precisaria trocar de corpo, né? Se eu nasci homem, nasci no sexo masculino, mas me sinto mulher, bastava eu me tornar mulher do ponto de vista psicológico, social, simbólico. Por que eu teria que mudar o corpo, né? Não, mas com aquilo que eu nasci, eu tenho que transformar também. Então, quer dizer, se eu tornar-se mulher, né, não se nasce mulher, se torna, né, digamos, se torna mulher, né, ou torna-se mulher, então quer dizer que o corpo estaria em segundo plano. Não, o corpo é algo importante, né? Tanto é que o transexual está aí lidando com isso. Ou ele quer fazer uma cirurgia, ou ele está tomando hormônio, ou enfim, ele está se havendo com o corpo. Todos nós nos havemos com essa carcaça aqui, onde estamos, né? Então, ou seja, para justamente fazer disso um corpo e não uma carcaça, né? Então, o corpo, digamos, é importante, né? Ou seja, não como determinante, mas como destino, né? Tem aquela famosa frase do Freud também enigmática, né? Quando ele diz anatomia é o destino. Eu interpreto essa frase dessa maneira. Ou seja, a anatomia não é ponto de partida, não digamos, eu nasci um menino, então eu serei por resto da vida um menino. Ela não é determinante. A anatomia é o destino, quer dizer, se eu me sinto mulher e me compreendo mulher, eu preciso que a minha anatomia encontre esse destino, quer dizer, eu preciso adequar essa anatomia com o que eu me sinto. Então não é um ponto de partida, é um destino, para onde a coisa caminha. Então, por isso,
essa mudança no corpo, né? Que não é mudar as vias de gozo, mas fazer com que esse gozo possa fluir, né? Ou seja, como você bem disse ali, fazer com que o gozo circule nesse corpo, né? Esse gozo que se inscreveu lá numa função fálica, né? Precocemente lá nesse sujeito, né? Então, sim, Tiresias é o mito, né, transexual aí, né, que produz um infamiliar, ou até mais do que um infamiliar, produz um horror. Você tem toda a razão que os psicanalistas têm que se defrontar com isso, né? Eu achei até interessante, né, esse mesmo título, né, Diretrizes para um Congresso sobre a Sexualidade Trans, né? Acharia que seria um excelente título, né, como uma forma de, de escrever um texto, né, quase como, né, parafraseando esse título de Lacan, porque se em 58 né, a sexualidade feminina era a questão ali que estava na ordem do dia, para nós talvez hoje em dia a questão trans, né, nos coloca nesse lugar de como trabalhar isso que está na nossa vida, está na sociedade, está no nosso consultório, né? Então, ou seja, de que modo os psicanalistas têm, né, trabalhado com isso, né? Eu acho que sim, você tem toda a razão aí. Que é uma questão além da bissexualidade, né? A bissexualidade é uma coisa que o próprio Freud já falava, o próprio Freud disse que na infância há uma bissexualidade e tal. Então, a questão da bissexualidade já está mais trabalhada na psicanálise, né? Enfim, ao menos como estrutural. Mas a questão da transexualidade, que me parece que sim, que ainda temos muito, né, a falar e a falar sobre, né? Bom, é isso mais ou menos o que eu consegui trabalhar disso, né? Bom, ok, gente. Abrimos então espaço para aqueles que quiserem se manifestar. Lembrando que no chat já tem o Google Forms ali para a presença. Quem quer assinar a presença, por favor. Daniel. Bom, boa noite. Parabéns pela exposição, Maurício e do Kim. Eu vou tentar simplesmente fazer uma colocação porque me pareceu extremamente interessante. Eu gostei muito da apresentação de vocês. O Kim trouxe uma capacidade, assim, me pareceu muito interessante, assim, de abordar o tema. Inclusive, né, Maurício, eu achei muito legal você frisar que essa possibilidade de diretrizes para um congresso sobre a sexualidade trans, né, que é uma proposta interessante, porque bom, é um assunto que transita aí, me parece, por uma questão central da psicanálise, que é a questão do corpo, né? Afinal de contas, né? No fim das contas, a gente está tratando aí desse corpo, que de uma carcaça há que ser feito um corpo, né? E então, assim, são tantas coisas que foram traçadas aí, abordadas e conversadas, e eu marquei aqui umas coisas que me parecem interessantes e talvez valha a pena compartilhar, que é o seguinte, né? Esse aspecto do tornar-se mulher, da Simone de Beauvoir, né? E que, no sentido de que bastava se tornar mulher sem mudar o corpo, como se isso fosse uma possibilidade de chegar à maturidade de uma percepção do próprio corpo naquilo que se habita, ou seja, algo que se imagina para a sua própria fruição
do seu gozo precisa de um corpo, necessariamente. Todos nós precisamos de um corpo. Então, essa monstruosidade que foi apresentada aí a partir do Preciado, né? E que talvez o Tiresias seja um mito que nos apresenta exatamente essa dificuldade, que é qual dificuldade? Essa dificuldade que certas manifestações e certas escolhas vão agredir a nossa gramática subjetiva. Quer dizer, aquilo que se constitui como uma possibilidade de habitar o corpo a partir de um gozo específico, para um, é para outro uma agressão. E isso é um problema, né, que se coloca no tecido social. Então, eu penso que também não seja possível a gente falar de uma quando a gente pensa assim, a forma fetichista do homem, né? Como se o homem tivesse uma forma fetichista para com relação à mulher, e a mulher uma forma que estaria mais direcionada a partir do que ele chama ali, o Lacan chama da erotomania, né? Não no sentido psiquiátrico, né? Ou seja, de querer ser amada, né? De colocar-se no lugar de fazer-se desejada. Então, assim, eu penso muito nisso porque esse lugar de feminino, lugar de masculino, está colocado para ambos, né? Para todos, a partir de um binarismo que se coloca como uma diferença percebida, aí sim a questão do falo, que eu acho que o Maurício mostrou muito bem, eu também não consigo pensar que seria possível imaginar que a transexualidade nos suscita pensar algo para além do falo, a não ser que estejamos pensando algo para além da psicanálise. Porque eu penso que a psicanálise está circunscrita à questão da primazia do falo, né, da determinação do sujeito, ou seja, na relação da suposição de que algo pode ser colocado no lugar para tapar um furo que é justamente a falta ser do sujeito, essa que a gente jamais chega a termo. Então, essa articulação me parece que, não sei se eu estou correto, mas eu tendo cada vez mais a pensar naquela tábua da sexuação do Lacan, lá do Seminário 20, que esse masculino e esse feminino, eles não estão colocados para o lugar da mulher e o lugar do homem, sendo o lugar da mulher e o lugar do homem como aquele deixico, né? Como aquilo que é um ponto de observação, um ponto de vista, que é sempre a vista de um ponto, a partir de alguém que vê. Ou seja, o homem e a mulher não são lados para um dos lados, mas são lados para quaisquer sujeitos que ali venham a habitar. Ou seja, esse gozo não todo fálico está posto para ele também. E o gozo fálico está posto para ela também. E é aí que eu me pergunto, esse gozo, que eu também acho que é um outro gozo, porque aí talvez, né, não sei se existe 1, 2 ou 3, o alfabeto é gigantesco, né, ou talvez até infinito, porque os gozos são múltiplos, porque a relação com esse corpo é muito singular. Então, nesse sentido, eu acho que a tábua da sexuação nos apresenta justamente a possibilidade de pensarmos um sujeito que transita em todos os lados, não para todos os sujeitos, mas a possibilidade de transitar nesse lado. E o Tiresias nos mostra isso, e a transexualidade nos mostra isso, né? Sim, de acordo com isso que você expôs, Daniel, eu acrescentaria até uma coisa assim, que eu acho que nessa questão do binarismo, o binarismo não é o macho e a fêmea para a psicanálise. Acho que há um binarismo na psicanálise, mas não é o macho e a fêmea, nem o homem e a mulher. O binarismo é o falo castrado. Esse par falo castrado, o fi e o menos fi. Aí está o binarismo, que é um binarismo linguageiro. Porque se Lacan, lá no texto A Significação do Falo, que a gente já comentou aqui, né, diz que toda linguagem é fálica, quer dizer,
a propriedade da linguagem é ser fálica. Então, a propriedade da linguagem é ser esse falo que se apresenta como fi e menos fi, quer dizer, a lógica fálica, né? O falo e o castrado. Que, por sinal, na linguagem, toda a linguagem repousa sobre isso. Né? Se tu vai para a linguística, tu vai ver que toda a linguagem, a linguagem artificial, por exemplo, né? Não sei se temos programadores aqui, né? Mas os programadores falam da linguagem artificial é 0 e 1. Seria esse equivalente aí, eu falo e o castrado, 0 e 1, o fi e o menos fi. Então, é esse binarismo, que não sei também se é um binarismo para ser vencido, sabe? Para ser transcendental, quer dizer, vamos acabar com o binarismo. Não, esse binarismo da lógica fálica me parece que é inerente, é próprio da linguagem. Sem isso não tem nem linguagem. Presença e ausência. É aquilo que o Jacobson falava, das relações entre o som e o silêncio. Né? Quer dizer, quer dizer, o som e o silêncio. Né? A linguagem se dá nessa tensão aí, binária. Né? Então, nesse sentido, o binarismo acho que está aí. E a tábula da sexuação, você tem razão, Daniel. Às vezes a gente se perde dizendo, o homem, a mulher, aqui o quadrante do homem, o quadrante da mulher. Não, o pivô da tábua de sexuação é o falo. É o falo, menos falo, o não toda fálica. Quer dizer, o falo é o pivô daquilo tudo. É o pivô daquela articulação ali. Então, é estar numa sexuação em relação a um falo. Né? Ou seja, de se sentir homem, de se sentir mulher, de se sentir trans, de se sentir homossexual. Quer dizer, isso está numa relação com o falo. Né? E também dessa necessidade né, preciso de um corpo que se adeque ou que esteja adequado com como eu me sinto. Então, nesse sentido, é um corpo que, se não está adequado como eu me sinto, ele tem que ser, de algum modo, transformado. Então, quer dizer, o corpo é importante, não é só... Né, no caso da mulher, como nela, no tornar-se mulher, ela já tem um corpo a favor aí no tornar-se mulher. Né? O transexual, não, ele tem um corpo desfavorável, ele vai ter que transformar esse corpo no tornar-se mulher. E esse é o grande desafio, é o hormônio, é terapia vocal para a voz não sair grossa, afinar a voz, todos os negócios das conjugações, enfim, é uma parafernália de coisas. O corpo é uma coisa complexa. E as simbologias do corpo ainda mais complexas, né? Quando tu fala aí, Maurício, eu gostei muito disso do que a transexualidade faz, né, com essa frase da Simone, é muito interessante. E de fato, o sujeito trans ele tem que ir para um segundo momento, né, depois do tornar-se. Parece que primeiro tem um momento de se tornar mulher, no sentido de possuir um corpo mulher, mas depois é que vem o difícil, né, que é ele poder fabricar uma mulher para si. E eu acho que é aí que a coisa fica muito mais complicada, né? Tanto que, bom, existem muitos casos de suicídio após a cirurgia de mudança sexual, muitos se arrependem, né? Porque há muito essa crença também que vem muito do discurso médico capitalista, né? De que com a mudança do corpo, a adequação está feita, né? Sendo que tem todo um trabalho de elaboração, de subjetivação desse novo corpo que vem depois, né? Então, não basta aí a mudança corporal, né? Não basta o bisturi. Né? Alguma coisa tem que passar pela palavra, tem que passar pela elaboração, né? Para que dê lugar ao bisturi, né? No psiquismo desse sujeito. É como se as duas coisas fossem necessárias. Exato. Não basta só a mudança subjetiva, vamos dizer assim. O corpo está ali com um obstáculo aí, e não basta só a mudança do corpo. Exato. Né?
Então, E as singularidades são tão específicas que até mesmo esse não bastar, quer dizer, uma coisa depende da outra, não exclui também a possibilidade de que muitas vezes tornar-se mulher não precisa mudar do corpo, como a gente vê em certas situações, né? Como é o caso da Laerte, por exemplo, né? Ou seja, torna-se mulher mantendo-se o próprio corpo, habitando aquele corpo supostamente de homem, mas visto como mulher. E é aí que me faz, eu concordo plenamente, né, Maurício, que não me parece nem um pouco que a gente possa pensar, não que não exista, pode existir fenômenos de transexualidade ligados à psicose, mas me parece algo muito mais distante, porque é muito mais inviável para uma pessoa num quadro de psicose vivenciar essas transformações, esses movimentos. Então, eu acho que dá para, não que seja necessário ou que seja restritivo e único, mas também existe essa possibilidade, porque são tantas, quer dizer, gozar e encontrar um corpo para gozar também inclui essa possibilidade de estar no corpo de mulher ou no de homem como imaginário, mas sem que precise passar, por exemplo, por toda essa parafernália, né, complexa, né, e tão dura, né, tão exigente, difícil e às vezes irreparável. Né? sim, sim, perfeito. Assim como também, ou seja, não ter uma ditadura aí do corpo, né? Que para ser trans tem que ter um corpo, então, desse modo. Para ser mulher também tem que ter um corpo desse modo, nesses padrões. Não. A própria feminilidade, né? Tem várias formas de ser mulher no sentido corporal, né? De como essa mulher se relaciona com o corpo, né? Da mesma forma, o homem, né? Esses metrosexuais, eu não gosto muito de todas as nomenclaturas, mas esses homens que se cuidam muito com o corpo, pinta unha e tal, quer dizer, tem várias formas de lidar com o corpo, né? Quer dizer, não é porque para ser homem e tal, e ter um corpo de homem, então tem que estar dentro de um modo de ser, né? Então, é isso que me parece interessante, né? Mas sim, bem lembrado, né, Daniel, essa questão de você ter resgatado que não é fundamental aí essas trocas com o corpo e tal, né? É que isso às vezes está sempre muito em questão, assim, né? Mas realmente. E muito boa você trazer ali a questão do Kinena, quando ele diz que toda relação é heterossexual, né? No sentido de que pressupõe sempre a suposta relação do um com o outro, né? Que é justamente uma relação que não se fecha, justamente pela não existência dessa relação sexual, ou seja, essa não conformidade com uma satisfação plena, né? Vai sempre ter uma falta a ser nessa relação, que é sempre com o outro. Então, essa heterossexualidade, a partir desse binarismo do fi e do não fi, é que me parece uma inclinação muito interessante que a psicanálise nos oferece justamente para pensar uma heterossexualidade que comporta todas essas formas de gozo nos seus corpos e na sua maneira de lidar com o corpo, que talvez até possa ajudar, né? Porque nesse sentido que tira aquela necessidade de uma lógica do capital ligado, por exemplo, à medicina, né? De fazer tanta cirurgia e tanto procedimento sem que antes se subjetive a respeito disso, né? Que muitas vezes até tira dessa necessidade, né? Eu acho que essa questão do héteros, o ponto está na diferença, né? Até porque o prefixo homo como igualdade não existe, né? Igualdade é uma grande ilusão, né? Não existe a igualdade, né? Então, quer dizer, a relação com o outro é uma relação com a diferença, é assim que, né? Digamos, tem que ser, né? Nesse sentido, né? Olá, boa noite. É a primeira vez que eu participo aqui. Eu acho bem interessante 3 homens discutindo sobre a sexualidade feminina.
E as mulheres ainda continuam caladas sobre isso, né? A dificuldade que a gente tem sobre falar sobre o nosso corpo. Isso acontece lá na época de Lacan e continua acontecendo. E gera uma angústia em mim. Eu estava aqui mordendo a minha boca, não querendo falar, porque é muito difícil ver homens falando de algo que realmente é um desconhecido para nós, porque é algo reprimido ainda, né? É um tabu. A dificuldade de a gente lidar com a nossa sexualidade sem já se sentir castrada, né? Já que a gente tem a referência da nossa mãe, que é a castrada, né? Já que o pai é o castrador. E, enfim, eu acho que é muito interessante a gente pensar em toda essa questão que movimenta o corpo da mulher, né? Mas é que a mulher realmente, ela é reprimida, mas ela não tem o conhecimento de fato do que é o gozo, né? Para a mulher, o sexo em si, né, que foi algo que a gente pensa só como na vagina, no caso, mas o gozo vai muito mais além disso, né? Então, para a mulher é insuportável, né? O sexo se torna uma coisa insuportável diante do nosso processo histórico, do jeito de ser um objeto para o homem, né? Então, agora que a gente está meio que começando a ver o sexo como algo que seja gostoso, orgasmo, que tenha de fato o gozo, e que a mulher pode ir muito além do corpo, que são as fantasias, que são os desejos inconscientes, e não ser julgada por isso, né? Então, eu acho que a questão cultural ainda é muito forte perante o corpo da mulher e perante o poder do homem. E o que eu mais acho interessante sobre tudo isso é sobre essa questão da frustração, né? Quando Lacan fala que a mulher sente inveja do falo, né, por conta da frustração, eu fico pensando que a frustração vai muito mais além, porque a gente não vê só a questão do pênis, mas a gente vê a questão do patriarcado, a relação como o homem, né, o irmão homem, o pai é tratado dentro de uma sociedade, né? Então a inveja vai muito mais além do que o fato do pênis, mas sim por uma questão cultural, uma questão do que o homem tem muito mais poder, mais liberdade, né, de existir. A mulher é apenas submissa, a mulher ela tem que estar naquele lugar que a própria mãe, a avó, bisavó e todas as outras mulheres que ocuparam, né? Então mulheres livres acabavam de alguma forma sendo excluídas, né? Então, a inveja vai muito mais além, né? A inveja, por que eu tenho que lavar louça enquanto meu pai está no sofá? Por que eu tenho que fazer isso enquanto meu irmão não faz? Por que eu, mulher, não posso enquanto o homem pode, né? Por que eu preciso guardar minha virgindade enquanto o homem pode ir lá transar com todas as mulheres? E aí vem o movimento do feminismo que dá esse poder para a mulher, mas a mulher não sabe nem o que fazer com isso. Então, houve uma bagunça também nessa questão do feminismo, do poder do corpo, de a mulher ser igual ao homem. E, enfim, eu acho que tem muita coisa que a gente já tem vários estudos, já estamos num avanço, né? Mas é muito interessante ainda observar a falta de apropriamento mesmo que a gente tem em relação ao nosso corpo. Sim. Muito interessante, Samantha. Muito interessante a tua participação, a tua exposição. Né, primeiro para quebrar com isso, né? Realmente, os três homens aí, bem, bem cheios da razão, falando aí, com propriedade do negócio, né? Mas eu acho que essa questão do silêncio das mulheres, né, como o Lacan já denunciou, assim, acho que tem uma questão que você, né, colocou na tua fala aí também, de um certo impossível de ser dito, né, nessa questão do gozo, né, quer dizer, e um impossível de ser transmitido pela própria estrutura, né, que no momento que Lacan pensa esse gozo, né, feminino como um gozo que não é todo fálico, quer dizer, ele não está todo na linguagem, ele fica impossível de ser dito, né, de ser transmitido. Então, ele é da ordem de uma experiência. Cada mulher tem que experienciar o gozo, tem que encontrar o seu gozo, e um caminho meio singular,
né? Nesse sentido, né? Então, talvez por isso mesmo essa questão desse silêncio, né, das mulheres também, né, por um impossível no campo do gozo, né? Mas outro campo possível que as mulheres têm cada vez mais falar, que é isso que tu estava dizendo, essa dimensão social, esse falo simbólico, né? Não é o falo imaginário lá do pênis, mas o falo simbólico, do lavar a louça, né? Desses exemplos que tu estava dando aí, né? Quer dizer, acho que nesse sentido, sim, as mulheres têm que falar mais, né? E nós também podemos ouvir mais, né? Ouvir mais. Esses tempos atrás que eu participei de um debate que era sobre a questão trans e tal, uma das participantes levantou essa questão também em relação à psicanálise, de, digamos, um paciente trans, né, ele ser escutado por um psicanalista trans, né, ou um paciente negro ser escutado por um psicanalista negro. Eu acho bem interessante a proposta, só que me parece que se a gente leva isso ao pé da letra, meio que acaba a psicanálise. Porque o exercício de escuta é um exercício de escutar o diferente, né? Então, nesse sentido, se fôssemos levar a rigor, né? Se eu sou um psicanalista desculpe, eu quero dizer homem, não homo, aí o outro fale. Se eu sou um psicanalista homem heterossexual, então eu teria que escutar só pacientes que também sejam homens, heterossexuais, tá? Ou seja, e isso não seria, ao pé da letra, um exercício da escuta, porque a escuta é justamente a escuta da diferença, de poder escutar a diferença, né? Então, nesse sentido, as mulheres falarem mais e os homens poderem escutar mais, justamente para saber um pouco mais, né? Eu estou a fim de contar um exemplo disso, né? Esses tempos, na minha clínica, vem uma mulher que é mãe e que fala da época em que em que ela teve o bebê e ficou na licença maternidade, ou seja, os momentos depois do nascimento, né, os primeiros meses. E ela falava de uma solidão. E eu intervi perguntando, mas o teu marido participou, não participou, como é que foi e tal? E ela, não, ele participou, ele é um pai excelente e tal. Aí ela contou uma série de coisas que o cara participou ativamente do processo. Quando vem uma outra paciente, também mulher, também que é mãe, e fala de uma solidão nesse puerpério, né? E eu intervi nessa mesma coisa, talvez pensando como é que estava a rede de apoio dela, se o companheiro participava, e ela não, ele participa ativamente, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí vem uma terceira e fala uma coisa dessa ordem também. Eu fiquei me perguntando, acho que tem uma coisa aí que eu não estou conseguindo escutar, né? O que é essa solidão? Que as três pacientes, na sua singularidade, de maneiras diferentes, falaram, né? E numa conversa, né, aqui em casa com a minha esposa, eu perguntei, você sentiu uma solidão? A gente teve 4 filhos, né? Então, você sentiu uma solidão e tal e tal? Se ela, sim, senti. Eu disse, pô, você nunca me falou? Aí ela disse assim, ah, não, mas isso a gente sente. Eu fiquei de cara, digo, pá, tinha uma coisa, ao mesmo tempo, tão próxima a mim, assim, no nível pessoal e no nível profissional da escuta, e que foi difícil escutar. No final das contas, eu acho que eu escutei, porque fiquei me perguntando disso, enfim, acho que acabei escutando, mas demorou um pouquinho. Eu fiquei me perguntando, e se eu fosse uma psicanalista mulher?
será que a escuta disso não teria sido mais rápida? Mesmo que eu tivesse outras experiências com a maternidade, ou mesmo que eu não fosse mãe, mas eu poderia escutar, não digo mais rápido, mas de uma forma mais acessível isso. Quer dizer, porque meio que patinei para escutar o que elas diziam dessa solidão, né? Então, eu vejo assim, que não é impossível escutar o outro. A escuta é hétero, é a escuta do outro. Então, o homem tem que escutar a mulher, vamos supor, nesse sentido que estamos falando. Mas, ao mesmo tempo, talvez uma psicanalista mulher escutando uma outra mulher possa rapidamente pegar isso de uma forma mais acessível, sem que isso se misture com as suas próprias experiências, né? De que se ela já foi ou não foi mãe, se sentiu ou não essa solidão, enfim. Não sei se me fiz entender no exemplo. Beleza, então, gente. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui, que vai ser por outubro, não sei bem a data aqui. Mas a gente divulga depois. Tá bem? Obrigado a todos, em especial ao Kim pelas questões aí. Obrigado, Maurício. Muito obrigado, galera. Boa noite, colegas. Tchau.